Saiba como pedir a revisão para turbinar a aposentadoria do INSS. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Na apresentação de hoje, vamos repercutir uma matéria publicada pelo jornal Agora, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação. Segurado deve conhecer as regras da Previdência e fugir dos mitos para conseguir aumentar a sua renda. Isto porque nós temos muitos mitos quando se trata da revisão de benefícios previdenciários. Daí a importância de vocês conhecerem as regras da Previdência a fim de fugir de informações infundadas sobre o tema revisão de benefícios previdenciários. Nós sabemos que a correção da aposentadoria e de pensões é um direito do segurado garantido por lei. Além da legislação que se aplica à matéria, há diversas outras normas internas do próprio INSS que asseguram, que garantem o direito do segurado de pedir a revisão dos valores quando houver erro na concessão dos seus benefícios previdenciários. Entretanto, pessoal, é muito importante que vocês compreendam o seguinte: hoje, com as facilidades que a tecnologia nos proporciona, muitas pessoas que não dominam certos temas se atrevem mesmo assim a falar do assunto. A exemplo disto, basta observar aqui mesmo no YouTube a quantidade de pessoas que falam do tema previdenciário sem nunca ter passado de frente a uma faculdade de direito. E com isto acabam chegando até vocês pessoas que necessitam saber de informações sobre a previdência, informações essas desencontradas. E com isto, vocês, beneficiários, acabam também acreditando em mitos. E qual que é a consequência de se acreditar em mitos? Pode ocasionar, por exemplo, na perda de prazo, e aí você irá passar o resto da sua vida recebendo valor menor do que aquele que de fato você tem ou teria direito. Notadamente sobre este ponto específico de revisão de benefícios previdenciários, é essencial que vocês conheçam de fato as regras. E este conhecimento deve vir de quem, por evidente, tenha conhecimento sobre o assunto e não de qualquer pessoa, porque senão você certamente será o maior prejudicado. E para que vocês não continuem a serem enganados, trataremos de regras essenciais para se fazer o pedido de correção do benefício previdenciário. Dentre essas regras está a chamada decadência. A decadência é o prazo limite para que o segurado solicite a correção do seu benefício previdenciário. Na Previdência, esse prazo limite é de 10 anos. Esses 10 anos começam a contar no mês seguinte ao da concessão da sua aposentadoria pelo INSS. Para saber o mês exato da concessão da sua aposentadoria pelo INSS, basta observar a data na carta de concessão. Nesse documento consta o mês exato em que foi concedida a sua aposentadoria pelo INSS. Identificado o mês de concessão, basta você contar a partir do mês seguinte o prazo limite de 10 anos. O jornal Agora ouviu alguns especialistas sobre o tema. Vamos ver o que disseram esses especialistas a respeito da revisão de benefícios previdenciários. Há um mito muito comum que é acreditar que
Quando fizer 10 anos, o benefício será revisado. Não é isso. Foi o que alertou aqui a doutora Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. É muito comum a pessoa receber a carta de concessão do benefício previdenciário e guardar esse documento e, por ter ouvido alguma informação infundada, simplesmente fica inerte, aguarda sem tomar nenhuma providência, completar os 10 anos, esperando que, ao fim desse prazo, o INSS irá, de forma automática, fazer a revisão do seu benefício previdenciário. Na prática, isto nunca aconteceu. Daí o alerta da especialista. Se você pretende fazer alguma revisão no seu benefício previdenciário, você tem que provocar. Em outras palavras, você deve identificar a possibilidade de revisão e dar início ao processo de revisão, seja ele na via administrativa ou, a depender do caso e da situação, na via judiciária. Se você não fizer nada, evidentemente não será beneficiado com nenhuma revisão do seu benefício previdenciário e, portanto, ficará para o resto da vida recebendo o seu benefício a menos do que o valor que você tem direito. Aquele segurado que der entrada em um pedido de revisão dentro do período de 5 anos iniciais após a concessão da sua aposentadoria, terá toda a sua renda corrigida. E com isso, repito, eu insisto nisso, você receberá todo o período de atrasado como forma de correção. Enquanto que, se você não fizer isto dentro do prazo, você perderá o direito de receber essa correção dos atrasados após o período de 5 anos. Continuando, para que você consiga a revisão, é preciso provar que houve algum erro na concessão do seu benefício previdenciário. A orientação dos especialistas é que você faça um verdadeiro pente fino de tempos em tempos na documentação inicial. Nesses documentos que você deve analisar, inclui-se aí a carta de concessão do benefício previdenciário, aquela que nós citamos no início do vídeo. Você deve analisar ainda a memória de cálculo que consta lá naquele documento, bem como faça uma varredura, faça uma análise completa no seu processo administrativo, o processo que gerou quando da concessão do seu benefício previdenciário. É bom dar uma olhada de tempos em tempos para saber se realmente o INSS incluiu todos os salários de contribuição na conta. Foi o que disse aqui a doutora Adriane Bramante. O que a especialista está dizendo? Para que você faça uma análise, inclusive na memória de cálculo utilizada pelo INSS para a concessão do seu benefício, a fim de verificar se nessa memória de cálculo o INSS considerou todos os seus salários de contribuição. Lembrem-se que erros podem acontecer, e se houve erro aqui na inclusão de salários de contribuição, devem ser corrigidos por meio de um pedido de revisão de benefício previdenciário. Ao ganhar uma ação na Justiça do Trabalho ou conseguir um documento que comprove tempo especial, o segurado deve pedir a correção para incluir os valores ou o período de trabalho. Imaginem a seguinte situação hipotética. Quando da concessão do seu benefício previdenciário, existia uma ação em andamento na Justiça do Trabalho, discutindo inclusive tempo trabalhista ou até mesmo a comprovação da especialidade da atividade que você exercia. Só que o resultado dessa ação, que ainda estava em curso, só veio depois que você já
tinha conseguido o benefício previdenciário, ou seja, a sua aposentadoria já havia lá atrás sido concedida pelo INSS. Nessa situação hipotética, você deve ingressar com um pedido de revisão para que o INSS inclua o tempo que você conseguiu aqui como resultado da ação judicial trabalhista que estava em curso. Seja o resultado a simples comprovação de tempo de trabalho, ou seja, até mesmo a comprovação de tempo especial. Um exemplo muito clássico disso é aquela discussão de registro em carteira de trabalho e previdência social. A pessoa dá entrada no seu pedido de aposentadoria, entretanto, o seu empregador não havia registrado em carteira, não havia feito as anotações em sua carteira de trabalho e previdência social. Portanto, esse período que você trabalhou sem o registro em carteira, dificilmente constará em seu CNIS para efeito de tempo de contribuição previdenciária, o que só será possível por meio de uma ação judicial, quando então, através da sentença trabalhista, é declarada a comprovação desse tempo. Documento hábil, inclusive, a comprovar para o INSS esse tempo de contribuição. Esse é um exemplo muito clássico de situações que ensejam, que possibilita a correção, a revisão de benefícios previdenciários. Um forte abraço, até o meu próximo vídeo.